Vocês falam assim, a Siemens fica vendendo, todo ano tem que trocar software, tem que fazer upgrade. Mas a Microsoft que obriga a gente a fazer isso, porque ela vai atualizando os patches de segurança e a gente precisa acompanhar a compatibilidade com o sistema operacional. Então, quando você começa a trabalhar com software muito desatualizado, chega um momento que o pessoal não atualiza mais essa parte de segurança, né? Então, você começa a ficar vulnerável também através do seu sistema operacional. Então, gente, é duro, mas tem que fazer, né? Tem que manter o sistema atualizado. Saudações, amigos! Meu nome é Alexandre Sadas e esse é mais um episódio do podcast Box Industrial, local onde vamos compartilhar e debater diversos assuntos voltados à indústria, como automação, processo, eficiência e, é claro, muito chão de fábrica. Bora lá? Saudações mais uma vez. Antes de apresentar as minhas convidadas de hoje, eu quero pedir, né, uma avaliação sincera sobre o nosso projeto. Eu acho bacana se vocês puderem avaliar o nosso projeto, dar um feedback sincero aí sobre o projeto para a gente sempre estar melhorando. E, se possível, né, assina o canal, né, aciona o sininho, a gente vai ficar muito agradecido por isso. E hoje, né, como sempre, convidados que me trazem a oportunidade de muito conhecimento. A gente está aqui com Karina Leles, né? E Sara Estival, que já é, né, a segunda vez, né, Sara? Na próxima eu posso pedir música, né? É três. Na próxima. Três pede música. Gente, obrigado. Obrigado pela participação, pelo tempo, né, de vocês. Eu sonho participar desse podcast. Ah, é? Pô, que legal, sonho olha aí. Sonho de consumo. Eu via todo mundo lá, falei, cara, um dia eu preciso participar desse podcast. Olha aí, né? Um sonho muito fácil de ser realizado, eu confesso com você, Karina. Obrigada. Mas, mais uma vez, obrigado pelo tempo aí. Eu sempre comento que eu gosto desse bate-papo, eu gosto desse projeto, que é a gente que é apaixonado por esse segmento, a gente acaba sempre falando disso, né? Se a gente estiver num almoço, ou estiver até num lugar um pouco mais informal, a gente acaba trazendo a conversa para a indústria, que é o que a gente vive, né? A gente até tenta não falar tanto, né, após o expediente, mas não tem como, muitas vezes, né? Até sai do nosso expediente. Exatamente. Pô, legal. Então, assim, Karina, eu quero que você se apresente, fale um pouco, assim, do seu background, como é que você começou no segmento, quando que foi essa decisão? Pô, legal, né? Até de fazer, talvez, seu primeiro curso. Fala um pouquinho da sua história, né? Até chegar aqui. Então, eu comecei relativamente cedo, né? Meus pais se separaram, eu era meio nova, assim, né? Acho que tinha uns 10 anos. E aí, na minha cabeça infantil, né? Eu pensei, cara, o único homem que tinha na casa era ele, porque a gente era tudo menina, e minha mãe... Eu falei, alguém tem que fazer o que meu pai fazia. Esse foi o meu pensamento, né? Então, eu sempre tive muita curiosidade de saber arrumar as coisas em casa, mexer. Então, mexi em tudo, destruía tudo. Aí, quando eu fui criada no interior de São Paulo, com 15 anos eu mudei para Goiânia. E aí, lá, a minha mãe me trouxe um encarte do IF, né? Na época, Escola Técnica. Tinha acabado de sair de Escola Técnica para Centro Federal, hoje é IF, enfim, é o mesmo. E aí eu olhei os cursos e vi eletrotécnica. Eu falei, nossa, esse aqui parece bom. E aí fiz a prova, passei, né? E, com uns 4, 5 meses de curso, eu já falei, nossa, é isso. Se encontrou. É isso. Gosto demais. Meu marido fala que eu gosto de problema, né? E aí uma coisa interessante, né? Tanto eu quanto a Sara, a gente é comercial na Siemens, né? E eu lembro que o meu primeiro emprego foi para trabalhar num distribuidor de material elétrico, ser assistente de vendas, e meus colegas falaram assim, vai trabalhar com vendas? Está formando em eletrotécnica? Vai trabalhar com vendas? E eu lembro direitinho que eu falei para ele, eu falei assim, não, mas o distribuidor tem acesso à fábrica, e aí eu vou conseguir trabalhar na fábrica. Demorou um pouco, mas cá estou eu na fábrica trabalhando, já estou com 7 anos na Siemens. Então, me formei, comecei a trabalhar na distribuição. Era uma empresa grande, um distribuidor grande, e ele tinha uma montagem de painéis na matriz em São Paulo, e eu lá no Goiás, né? E aí eu falei pro meu gerente assim, falei, não, se um dia você quiser trazer a operação de montagem para cá, eu queria participar e tal.
Ele falou, eu sei, Karina, que você gosta de confusão, né? Um belo dia ele chegou e falou assim, ó, eles faziam montagem de painel, tinha um terceiro que montava, eles vendiam material, o cara montava. Aí um dia ele chegou e falou, ó, você vai gerenciar isso aqui agora. Eu tinha 18 para 19 anos, né? Sabia nada, não sabia nem o que era um líquido de pratear, um nitrato de prata, né? Não sabia nem o que era isso. Para que usa o nitrato de prata mesmo? Para deixar o barramento, né? Banhadinho, prateadinho, limpinho, né? Melhorar a condução. Isso, melhorar também a oxidação, né? Ele retarda a oxidação. Exatamente. E aí, esse montador me pedia 1 litro de nitrato de prata por painel que ele montava. Cara, eu tomava banho. Provavelmente tomava banho. O fornecedor gostava, né? Ai, ai. E assim eu fui aprendendo, né? Então, depois, eles tinham um gerente de engenharia em São Paulo. Esse cara começou a me gerenciar, porque o gerente da loja não tinha o conhecimento, né? E aí ele falou, ó, você vai montar a oficina agora. Aí contratei gente. E aí, quem testava os painéis era eu, né? Ele falou, nenhum painel sai daqui sem você testar. E a gente vai aprendendo, né? Eu lembro que ele perguntou, esse pessoal que monta pra você é bom? Eu falei, é bom. Sempre que dá problema, eles arrumam. Aí era um terceiro. Era um terceiro. Terceirizado. Aí, sempre que dá problema, eles arrumam. Ele falou, então eles não são bons, cara. Não pode dar problema, Ele né? falou, pensa aí, eu tô em São Paulo, vendo pro Brasil inteiro. Imagina eu ter que ficar indo em campo arrumar problema de painel. O painel tem que sair daqui sem problema. E é você que vai testar os painéis. E aí lá ia eu testar os painéis. Então, foi uma experiência muito legal essa época, né? Minha operação era pequena, então atendia mais construção civil, mas muitas coisas legais aconteceram assim. Eu lembro que uma vez eu fui numa obra, a gente vendeu um painel de bomba e estava dando problema, e meus meninos foram, não conseguiram resolver, e aí é o seguinte, né? Se eles não conseguiram resolver, eu tinha que resolver, Exatamente. né? Aí eu fiquei bom nesse negócio. E eu lembro que eu fui, e aí eu identifiquei o problema, o pessoal tinha... O projeto era para 12 boias e ele tinha colocado 4. Eu falei, não vai funcionar, você tem que ligar... Vamos fazer um jumper aqui para fazer funcionar. Sim. E o eletricista não conseguia arrumar o painel. Aí o mestre falou, não, pode deixar que eu arrumo, pode ir, seu fulano. Era um senhor, né? Aí ele virou e falou assim, é que ele não está acostumado a ver mulher mexendo com essas coisas. Aí ele foi embora, né? E aí a gente resolveu o problema. Então, assim, sempre foi um ambiente que tem poucas mulheres, mas era um ambiente que eu me sentia tão à vontade, que eu gostava tanto que eu não percebia. Se eu não era bem-vinda lá, eu nunca percebi, sabe? Porque eu me divertia tanto com o que eu fazia. E aí eu saí dessa distribuição, e aí fui trabalhar com vendas na indústria. Né? Fiquei um tempo trabalhando as mineradoras lá no norte de Goiás. Depois eu fui para uma multinacional, concorrente da Siemens, fiquei um tempo lá. E aí, quando eu saí, eu fui trabalhar... Foi a época que a gente conheceu, inclusive. Foi a época que eu te conheci, né? Então, sim, já tem um chãozinho lá, já. E aí, de lá, quando eu saí, eu fui trabalhar num parceiro deles que mexia com gestão de energia, eficiência energética. Aí, lá foi outra experiência... Era uma fábrica de software, na verdade. Eu entrei para usar o sistema e validar o sistema. Mas, como eu gosto de confusão, né? Eu acabei entrando em tudo que a empresa fazia, né? Tanto a implantação do sistema. Então, a gente fazia o monitoramento de energia e usava os dados do sistema de medição para ajudar os clientes, né? Na tomada de decisão, ajudar com investimentos. É como se fosse um contrato, né? O pessoal terceirizava essa gestão de energia. Exatamente. E o modelo de negócio deles, o cliente não tinha que fazer investimento. Ele pagava uma mensalidade pelo serviço. E aí, nós fazíamos a implantação do sistema. E aí, a gente tinha o trabalho de gestão, eu era gerente de performance, porque o pessoal não usava o sistema. Então, além ele pagava pelo sistema, mas a gente tinha consultoria, porque, às vezes, o cara da manutenção, ele não ficava lá olhando o sistema, olhando o perfil de consumo. Exatamente isso. Então, assim, muitas vezes a indústria ela tem que... alguns clientes não têm essa maturidade, porque tem que ter alguém gerindo isso. Muitas vezes ele instala, tem um investimento até significativo, só que não tem ninguém gerindo. E é mais uma tela piscando vermelho, que eu falo, como que é isso? Não, sempre piscou isso aí. Nem sei o que é. Não tem aquele cara. Né? Acho que o ideal seria isso. Ter um cara, pelo menos, responsável por aquilo que senta. Pô, a gente tá com... Né? Então, assim, a gente vê isso bastante, né? Claro, perfis diferentes, tem unidade, claro, leva isso bem a sério, tem uma pessoa ali cuidando, fazendo relatório, mas tem... E é uma profissão que está crescendo agora, claro, né? Um profissional de dados, né? Sim. Agora tem um monte de gente aí, de especialista em Power BI, né? Mais pessoas voltadas para analisar o dado. Eu lembro que de ligar para cliente,
Então, como a gente tinha uma maturidade de conhecer a planta, né? De olhar o gráfico, eu tinha que ligar e falar, ó, o disjuntor do banco de capacitor desarmou. Sim, que não estava corrigindo. Não, é que o banco dele estava superdimensionado e aí o disjuntor desarmava. Tinha hora que ligava todos, né? Aí depois de eu ligar lá umas 10 vezes, eu falei, vamos desligar um estágio para parar de desarmar, né? Mas aí, se você percebia isso pelo... Porque o fator de potência da área subia de uma entendi, vez. E aí, como eu sabia, né? Quando eu comecei a atender, a pessoa falou, aqui tem um problema, esse disjuntor desarma e tal, né? Então, aí eu ligava e até que por fim eu falei, gente, vamos desligar um estágio do banco então, né? Que é melhor ter o banco inteiro. E era um banco grande, era um banco de 300 desarmava kV. geral. Era, desarmava o disjuntor geral. Não tinha seletividade. É isso que eu ia perguntar pra ti, pô. Não tinha seletividade, pô. Né? Tava manual. Não, bem-vindo ao mundo real. E aí, lá foi um lugar que, nossa, eu aprendi muito. Porque eu entrei lá, eu não sabia olhar uma fatura de energia, né? E eu saí de lá especialista. Mesmo ele era automático? O banco? Isso. Era. Só que o disjuntor geral foi mal dimensionado. Então, ele ia ligando os estágios. Na hora que ligava o bendito 12º, o disjuntor geral desarmava, né? A seletividade é um universo pouco explorado. Dá para fazer outro só com esse assunto, né? Sim. Bom, aí eu saí de lá, grilei, achei que o mercado não me merecia e fui virar síndica profissional. Eu recebi um apartamento que eu tinha comprado e o síndico era de fora e eu entrei para o conselho, porque eu gosto de pouca confusão, né? E aí acabei virando síndica do negócio, era um condomínio grande. Assim, aí você saiu desse segmento da área, foi para ser síndica. Fiquei 2 anos como síndica profissional. Mantinha o contato com os colegas, porque a gente não consegue ficar longe, né? Mas fiquei 2 anos como síndica profissional. Geria o meu, eram 320 unidades, 5 torres, era um condomínio enorme, recém-entregue. E aí a construtora me chamou para administrar o do lado. Então eu peguei 2 condomínios, o outro era 268 unidades. Né? Mas foi uma experiência muito legal. Administrar o condomínio é legal, cuidar da manutenção, essa parte. Nossa. Deve ser uma maravilha, né? Eu acho que eu vou dormir hoje pensando por que eu não administro um condomínio? Porque não é só cuidar da estrutura. Deve ser um caos. Pessoas. O cachorro entrou aqui, o cara tá com som alto. Certeza que você fala, cara, olha aí. Eu já tive algumas experiências. Isso é B.O. Nossa. Meu, o muro caiu do meu condomínio. E ele não cai de dia, né? Era ali 7 horas, meu zelador já tinha ido embora, era só eu e o porteiro, e a chuva caindo, e o muro caindo, e você correndo atrás do povo para tirar os carros. Enfim. Mas foi uma experiência legal, porque no final tudo se conecta, né? Eu lembro que eu contratei um consultor, como o nosso perímetro era muito grande, eu contratei um consultor de segurança para ajudar a gente a fazer um plano diretor de segurança para o condomínio, ajudar a definir câmera, procedimento para portaria, né? Já tinha essa expertise, né? E foi uma experiência muito legal. Aí, com 2 anos, quando o condomínio começou a rodar, né? Aí começaram os problemas políticos, né? Eu não sou uma pessoa muito política. Sim. Aí começaram a desejar meu cargo, essas coisas, e eu falei, é melhor eu voltar para minha área, que eu me divirto mais. E aí eu voltei, né? E assim que eu voltei a trabalhar na área, eu consegui a vaga na CIMES, né? Eu estava em lua de mel quando eles falaram, olha, manda o currículo que saiu a vaga e acho que com 1 mês de casada eu estava entrando na CIMES. Né? Pô, legal, uma bela trajetória, né? Sara, se quiser resumir um pouco, né? Mas a gente já conhece você, é de casa. Aqui de novo, né? Acompanhando a Karina, nossa especialista aí, que vai bater um bom papo, acredito, com você. Como todos já sabem, né? Eu sou consultora técnica na Siemens, atendo todo o Mato Grosso do Sul. E estou aqui para aprender com vocês, né? Eu vejo que todos os dias eu aprendo muito com os meus clientes, você como meu cliente, né? A Karina como uma mentora aí também. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Pô, legal, obrigado. Qual que é o tema nosso? Nosso tema hoje é conectividade e sustentabilidade na indústria. Baita tema, né? Baita tema. Pano pra manga isso daí. Exatamente. Bom, gente, Karina, eu quero até que você abra o jogo aí. Eu acho que tudo começa na conectividade, né? Como que tá a situação das nossas plantas aqui hoje, né? Tem muita base instalada antiga, assim, é um papo que a gente sempre, né, qualquer roda fala sobre isso. Tem muita planta antiga,
Como é que a gente conecta essas plantas? O que a gente tem de estratégia hoje? Como é que o mercado está vendo isso? Bom seria se tivesse uma receita de bolo pronta, né? Sim. E levasse para todo mundo. Mas cada realidade é uma... Cada indústria tem um desafio diferente, né? Mas quando a gente fala de sistemas legados aí, máquinas antigas, muitas máquinas são eletromecânicas e você vai ter que introduzir alguma coisa lá para poder coletar esses dados. A gente começa aí, de repente, com um dispositivo... Às vezes você precisa colocar um PLC ali para ele pegar alguns dados, sinais discretos e começar a ter algum nível de informação da máquina ligada, desligada, começar a identificar por que ela parou, como que parou. Então, acho que o grande desafio nessa questão de conectividade, eu volto lá na época que eu mexia com gestão de energia, é o valor da informação. Que às vezes a pessoa assim, não, eu quero conectar minhas máquinas, mas ela não sabe o que ela quer de informação e não sabe quem vai cuidar dessa informação. Então, às vezes, a pessoa ela não tem um banco de dados, ela tem um bando de dados, porque ela não sabe o que fazer com aquilo. Sim. Né? E aí, a gente precisa começar a olhar com mais carinho para dentro da indústria para entender o que é prioridade para ele, para falar assim, não, o que nós vamos conectar? A gente gosta muito, a Siemens usa muito essa palavra de escalabilidade, né? Mas o que é isso? É começar pequeno. Às vezes as pessoas querem começar com um projeto muito grande. E aí ele tem um monte de informação... Não faz nada com isso. Nada. E aí não gera valor. Aí o cara lá que e pagou a conta... gera um investimento enorme. O cara que pagou a conta vai falar, tá, gurizada, mas beleza. 3 milhões, 6 milhões aqui. E aí? E aí? E é um outro desafio, porque como que você mostra para o investidor payback, ou retorno de investimento, de um sistema de medição? Tem que ter maturidade. Como? Não tem como você falar assim, não, nós vamos investir 200 mil aqui para medir energia. Sim. Né? Não, então, o gestor tem que ter maturidade. E a gente vai ter um retorno de... Isso aí vai se pagar em 6 meses. Não tem como. Não tem como você falar isso, né? Então, se a pessoa não vê valor na informação... Trabalhar com essa questão de digitalização, de conectividade, fica muito mais desafiador para quem está na ponta. É por isso que o modelo de negócio daquela empresa que eu trabalhava era ela fornecer a infraestrutura. O cara não tinha que investir. Sim. Porque eles sabiam dessa dificuldade. Isso, e ela gerenciava, que é um baita... Era o grande diferencial. Era o grande diferencial. Porque assim, o cara tem que estar maduro, ele tem que ser analítico. O cara tem que ser analítico para enxergar valor no dado, né? Ou colocar um cara analítico lá que consiga entregar. Porque, claro, né? É difícil um processo não ter perda. E aí, muitas vezes, você não consegue... Agora, você medir e não fazer nada com essa informação, você não consegue gerar valor do mesmo jeito. E aí alguém vai olhar para você e falar assim, e aí? E aí essa tela aí? O que você está fazendo com isso? Exatamente. Né? Então, acho que o maior desafio, na minha opinião, né? Eu acredito que o maior desafio é esse, entender o valor da informação, entender para quem a informação é importante, que é outro problema. Uhum. Às vezes, a gente quer colocar todas as informações na mão do cara da manutenção. E já tem um monte Primeiro, de BO. não tem tempo. Né? Ele não tem tempo. Às vezes, ele não tem tempo para resolver os BO da manutenção. Ele vai colocar lá uma tela com 20 indicadores para ele. E, às vezes, o contrário também acontece. Aí, para o gerente da fábrica, né, ou para o diretor, a gente coloca todos os dados lá para ele. Ele não quer saber se o banco de capacitor está ligado ou não. Né? Então, essa gestão da informação e levar a informação para a pessoa certa é o outro desafio quando a gente fala, né, de conectividade. Então, entender isso para a gente poder avançar, né, na questão da digitalização. Porque a digitalização, beleza, você começa a medir, então você começa a ver o que tem. E aí, quando você quer avançar para a indústria 4.0, né, o que a indústria 4.0 te traz? Predição, preditividade. Então, você começa a ter aplicativos, inteligência artificial, que vão te ajudar na tomada de decisão. Mas, às vezes, a gente está com uma máquina que não tem nada. Então, alguma coisa você vai precisar colocar ali. Não tem como pegar uma máquina antiga e falar, como é que eu vou... E é um desafio, não é fácil. Muitas vezes, assim, eu acredito que nem compense. Né? Muitas vezes a máquina tem 30 anos ali, já tem uma eficiência comprometida. Talvez, claro, tem que fazer um estudo, mas muitas vezes compensa trocar.
Mas assim, eu vejo muita base instalada antiga também, com controladores muito antigos, que é complexo você coletar dados dele, porque, né? Serial, beleza, bota um gateway lá, você converte, mas tudo isso é dificuldade. Né? Então, assim... não tem receita de bolo. Mas uma coisa que acho que todos os fabricantes têm olhado com mais carinho é essa questão da gente conversar com outros controladores, com outros protocolos, né? Nós trabalhamos muito com o Profinet, não é um protocolo Siemens, né? Tem gente que fala, o seu Profinet é da Siemens. Não, não é, ele é um protocolo aberto. Tem uma associação, que é a Associação PI, que toma conta dele. Mas a Associação PI tem uma parceria muito forte com a Associação do OPC-UA. Então, a gente tem... Nossos controladores, todos eles conversam em OPC-UA, já olhando para ter mais essa transparência, que é um protocolo que o pessoal parece que tem mais... Essa parte de dados é um protocolo que o pessoal se identifica mais. É um idioma fazer comum. a troca. Isso, exatamente. E aí existe essa parceria entre as duas associações. Então, eu sei que tem um projeto aí, eu não sei se já lançou, do OPC-UA também transitar o ProfSafe. Né? Então, eles têm feito essa troca, né, cada vez mais, para deixar o sistema mais aberto. Por quê? Porque quem quer coletar o dado, né, o cara da controladoria, o cara da TI, né, o cara da inteligência de negócio, ele não quer saber. PLC fala Profinet, Profibus. Exatamente. Ele só quer informação. No passado tinha muito essa dificuldade, né, de conversar entre elas. Você hoje... já deve ter passado com certeza. umas raivas. Nossa, o gateway não funciona, o conversor custa uma fortuna, quase o preço do controlador para você converter um dado. Né? Então, assim, legal, evoluiu e ótimo. Beleza. Mundo ideal, né? Estamos no mundo ideal agora, minha fábrica. Todo mundo medindo, tudo. Tudo funcionando, tudo conectado. Um monte de informação, porque agora um dos problemas também no momento que eu já vi é muita informação, né? E o que fazer com ela? Tudo conectado. E a minha segurança? Aí o bicho pega. Né? Estou seguro, conectei lá, peguei o meu switch não gerenciável, espetei tudo lá e... Muito bom. O switch gerenciável é uma extensão, né? É igual você pega essa extensão, liga todos os equipamentos ali. Exatamente. Não faz nada, né? Ele só multiplica as portas. Aí né? aproveitei minha Starlink, conectei lá também. Beleza. Maravilha. Você tem aquela que você prende na caminhonete também? Isso, aí coloquei lá. Queria ser rica, assim. Beleza, coloquei Starlink, tudo numa boa. E agora? Conectar. Tô seguro? Claro que não, né? Você está vulnerável, né? Vulnerável. Cara, é engraçado que às vezes a gente não pensa no quão seguro a gente está, né? Seu celular é Android ou iOS? É Android. Android. Você usa Google Drive? Uso Google Você Drive. para pensar se o que você está colocando lá tá seguro? Não, eu, na verdade... A gente nunca parou pra pensar nisso, né? Provavelmente o cara vai invadir e pegar alguma apostila, né, de 10 anos atrás que eu tenho dó de apagar, né? Você fala, caramba, ele tem uma apostila aqui do S5. A gente fala assim, né? Eu acabei não falando da minha trajetória, que neste momento eu sou uma estudante de segurança cibernética, né? Então, eu acho que eu quero fazer um adendo, que eu sei que você é meio, né? Você é contra as máquinas, né? Você é contra as máquinas, eu acho. Você acha que eu devo fazer essa declaração em público? Eu acho que você é contra as máquinas. Né? Você é a pessoa que não trata bem o ChatGPT, não pede por favor, desculpa. A culpa é dos agentes da SHIELD. O que eu posso fazer? Aquela Eida. Exterminador do Futuro, Meu certeza. Deus, estou muito Exterminador do Futuro. E aí, né, os dois assuntos que estão mais em alta hoje é a inteligência artificial e segurança cibernética. E aí, quando eu fui definir o que eu ia estudar, eu sei que um dia a Eida vai aparecer e eu vou estar aqui na linha de frente defendendo o mundo, entendeu? Entendi. Por isso que eu optei pela segurança cibernética. Então, eu, como uma estudante de segurança cibernética, eu falo brincando do Google, mas é que realmente a gente se preocupa pouco, né, com a segurança dos nossos dados, nós, pessoas físicas, né? Só que quando você vai para dentro do chão de fábrica, não dá para ter essa tranquilidade, porque a gente não está falando de fotos, né? A gente não está falando de apostilas. Nós estamos falando de
ativos, nós estamos falando muitas vezes de vidas, né? Claro. E aí a gente precisa olhar para esse assunto com um pouco mais de carinho. Teve uma invasão há 10 anos atrás aí, né? Usina nuclear. Ah, é mesmo, né? Teve. Vixe, É que assim, se fala pouco... É porque o pessoal não fala... Aqui no Brasil eles não falam muito, né? Lá fora tem comunidades que quando sofrem um ataque, isso é divulgado, disseminado para que o pessoal possa se defender. E esse é um dos primeiros conceitos da segurança. E aí eu volto lá na época que eu era síndica, né? Porque você só consegue se proteger de um risco que você conhece, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam cerca elétrica na casa, ou aquelas concertina. Às vezes não entraram na casa dele, mas entraram na casa do vizinho. E aí ele fala, opa, deixa eu melhorar a segurança aqui da minha casa, né? E uma coisa que eu aprendi lá, né, na gestão condominial, e que foi reforçado agora fazendo o curso de segurança cibernética, é que a maior parte dos crimes, sejam eles crimes físicos, né, ou crimes cibernéticos, são crimes de oportunidade. Oportunidade do ladrão. Ou da pessoa que vai atacar, vamos dizer assim. Do ladrão, do hacker, enfim. Por quê? Assim como o ladrão, ele fica procurando uma oportunidade, então, às vezes, ele tá ali vai no estacionamento de um show, né? Do jogo lá do Vasco, amor, beijo pra você, Vascão. Aí tá o Alexandre que esqueceu a chave do carro na porta. O Alexandre deixou o carro aberto. O que o crime de oportunidade é? O cara tá lá, bateu a mão no carro, fechado, chegou no carro do meu querido Alexandre. Tá lá, ele botou a chave pra trancar e deixou a chave lá e esqueceu. Deixou a chave. Isso é um crime de oportunidade. Então, ele viu uma porta aberta, ele vai pegar. O cara que quer roubar um celular, né? Se ele vê você com o vidro fechado e vê um carro com o vidro aberto, né? Quem ele vai abordar? O que está com o vidro aberto. E aí, quando você olha isso para dentro da indústria, o conceito é muito parecido, né? O comportamento do hacker é bem esse. Então, assim, tem várias formas de ataque, né? Mas um dos ataques do hacker é isso, ele fica procurando portas abertas, né? Então, ele tem a mesma ferramenta que o pessoal da TI usa para fazer uma varredura de portas, o hacker usa para fazer uma varredura de portas, encontrar uma porta aberta e entrar. Isso é uma forma. Uma outra forma que o hacker faz, muitas vezes a gente tem um firewall muito forte lá no corporativo, né, no TI. O que ele faz? Ele procura um elo mais fraco. Então, ao invés de ele tentar entrar por cima, ele vai lá no nosso chão de fábrica, acha um ponto aberto e por ali ele entra e faz o estrago, faz uma quantidade de solicitações. Então, tem várias formas de você prejudicar outras pessoas dentro do ambiente de redes, né? Uma dessas formas é mandar várias solicitações para um mesmo equipamento. E aí, quando você faz isso, ele colapsa. Ele colapsa. E aí, às vezes, você derruba uma rede inteira. Né? Então, é muito importante que, quando a gente está falando do chão de fábrica, a gente comece a olhar para essa parte de redes como uma área que precisa ser protegida. Então, na sua casa, você tem o portão, né? Você tem a porta. No seu quarto, você tem outra porta. Você que é um cara próspero deve ter um cofre, né? E aí, no cofre, você tem lá o segredo. Então, dentro da indústria, a gente também precisa olhar isso dessa forma. Então, eu tenho duas áreas. Essa área precisa saber o que tem aqui? Segmentar, né? Se ela não precisa, né? Aquele sentido. conceito de quem vai ter acesso à informação, né? Também vale aqui. Se ela não precisa, não tem porquê, né? Ela ter acesso aqui. Então, o firewall que a gente costuma colocar só lá em cima, no corporativo, ele também é tão importante quanto aqui embaixo, seja por linha de produção, ou seja por área, para que eu comece a fechar essas portas e dificultar a vida de quem quer vir me dar trabalho. E às vezes a gente está falando de hacker, mas olha, a Sara estava comigo, um cliente que comentou que colocaram um sistema de câmeras na rede do sistema de processo. E um técnico foi instalar uma nova câmera. E aí ele estava instalando a câmera e ele resolveu reiniciar o roteador e derrubou a planta inteira. Eu já vi situações, por exemplo, que é bem parecida, mas o cara imagina toda uma rede, né, IP, tudo bonitinho. O cara só espetou um equipamento novo lá, né, câmera que seja, deu conflito de IP, errou a produção. Exatamente. Né? Então, assim, zero gerenciamento, né?
Não tem, pô, qualquer um espeta, qualquer um acessa, qualquer um faz Casa upload. Casa da mãe Joana, pô. Peguei meu Joana. computador, espetei, fiz upload lá, faço o que eu quiser, né? Não tem gerenciamento. Então, assim, isso é um risco. E assim, como é que vocês enxergam a maturidade disso? Né? Porque, assim, eu acho que tem vencer essa maturidade de retrofit, né? De subir a base instalada até para conseguir conectar as coisas. Tem esse desafio ali de entender a importância do dado. Tem o desafio de depois ficar seguro, né? E com tudo isso eu não preciso atualizar meu Windows, nem minha base de software, né? Posso trabalhar com tudo antigo. Precisa. O pessoal às vezes fala assim, a Siemens fica vendendo todo ano, tem que trocar software, tem que fazer upgrade. Mas a Microsoft que obriga a gente a fazer isso, porque ela vai atualizando os patches de segurança e a gente precisa acompanhar a compatibilidade com o sistema operacional. Então, quando você começa a trabalhar com software muito desatualizado, chega um momento que o pessoal não atualiza mais essa parte de segurança, né? Então, você começa a ficar vulnerável também através do seu sistema operacional. Então, gente, é duro, mas tem que fazer, né? Tem que manter o sistema atualizado. Na Siemens, assim, a cada 2 anos, a gente tem versão, falando de Tia Portal, né? A gente tem versão todo ano. Todo ano sai uma versão nova, novos recursos. Mas a cada 2 anos é um período, né? Legal para você ir fazendo as atualizações e prevendo isso nos seus investimentos, né? Porque senão você começa a ter problema. Até às vezes sai um hardware novo, você recebe, ele não vai estar disponível. Apesar de a gente ter algumas ferramentas que você consegue usar esse hardware no programa, é importante que a gente se mantenha atualizado, porque senão você vai deixando portas abertas, né? E aí a maturidade? Como é que você sente a maturidade da indústria em todos esses pontos aí, né? O que você enxerga de desafio para isso? Então, olha, a minha visão, não é a visão da Siemens, talvez a gente compartilhe algumas coisas, mas a minha visão nós do chão de fábrica, às vezes a gente conversa pouco com o pessoal da TI. E aí são 2 problemas, porque o pessoal da TI, e isso eu estou aprendendo agora no curso de segurança cibernética, eles são muito ligados ao negócio. Então, eles têm muita visão estratégica de para onde a empresa quer ir, que às vezes a gente que está ali na operação não tem essa visão. E por eles estarem voltados ao negócio, eles têm um recurso. Então, se a gente trouxesse os caras da TI para mais perto, eles poderiam ajudar até a melhorar essa infraestrutura, né, na questão de levar isso para quem tem o dinheiro, que é o pessoal da gestão, da alta gestão. O pessoal da TI trabalha muito alinhado com o pessoal da gestão. Então, o primeiro problema é essa falta de diálogo, porque nós vamos precisar deles, né? Eles vão trazer, a gente quer tudo conectado, eles que vão disponibilizar um link para a operação. Então, esse diálogo precisa começar a ter mais, sabe? A gente tem evento de automação, às vezes não tem ninguém da TI, né? E às vezes a gente tem um evento de redes, não tem ninguém da operação. Provavelmente você vai ter que abrir um chamado para eles irem. Né? De 3 assim, dias eles atendem. Não fala assim, não. O pessoal tá melhorando? Tá melhorando o coração. Eu, como TA, né? Tem aquela. Essa guerra tem que acabar, gente. Não dá. Eu preciso que libere a porta ali do switch, abre um chamado. Não dá. Não dá. E aí a gente entra na segmentação de rede, porque a TI ela vai controlar até, né, o nível do enterprise, né, do corporativo, mas daqui para baixo a responsabilidade é do OT. Então a gente pode aprender muito com os caras da TI, eles são muito bons em gestão de projetos, minha opinião, né? Não, sim, com certeza. Eu vou fazer as pazes com a TI. Vou fazer as pazes. Eles são bons até esse ano ainda eu vou. Tá bom. Vou trazer uns 3 aqui, fazer um churrasco na sua casa. Sim, vamos fazer um churrasco com o pessoal TI. TI Day. TI Day. Boa. E aí, o segundo ponto é esse. A gente precisa sair da extensão, né, de rede. Tem extensão elétrica, extensão de rede, né? E começar a fazer com mais profissionalismo. E, para isso, o pessoal do OT precisa ter o conhecimento do IT, né? Como é que configura uma VLAN? Como é que configura um switch? Você falou de usar um switch não gerenciável, usar um switch gerenciável. Cara, para que usar um switch gerenciável? Para que usar um switch gerenciável? Bom, geralmente a gente usa o switch gerenciável para segmentar a porta,
né? Controlar o fluxo de dados. Exatamente. Né? Porque senão eu tô mandando dado para tudo quanto é lugar no switch não gerenciável. Muitas vezes eu não preciso mandar aquela comunicação ou aquela informação para todas as portas. Ou né? E o switch gerenciável, além de fazer esse controle, dependendo, óbvio, do modelo que você vai usar, ele te dá informação. Claro, né? Todas as informações estão nele, né? Você consegue ter informação do fluxo, né? Do tráfego, essa é a palavra, né? Do tráfego. Por quê? Porque o tráfego, ele tem, tudo na vida tem um padrão, né? E aí, quando você tem esse padrão e algo muda, você consegue intervir. Então, até nessa questão de segurança cibernética, nós temos softwares que avaliam o quê? O tráfego, né? O comportamento da rede. Por que esse tráfego aumentou tanto nessa porta? Por que esse inversor de frequência, de repente, começou a requisitar tantos pacotes de dados da rede? O que está acontecendo? Às vezes é um pau no inversor, mas te dá... Imagina você com um CCM lá com 60 inversores em rede, e aí, de repente, você está tendo um problema na rede... Você não sabe de onde está vindo e às vezes está vindo do bendito do inversor. Né? Então, se você tem um switch gerenciável, você consegue analisar esse tráfego de dados e falar, opa, peraí, está vindo, né? Tá vindo SP, o que pode estar acontecendo lá? Então, é uma outra vantagem também do switch gerenciável. Volta a informação, né? Claro. Ter a informação. Ótimo. Agora a nossa fábrica ela está conectada, nossa fábrica está segura. Sim. Né? Mas tem um assunto aí que, né, dando uma volta de 360 aí, a gente tem um assunto que está bastante em evidência, né? Na moda, né? Na moda, né? Sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Por que eu preciso disso na indústria? Então, a gente combinou de falar um pouco de descarbonização, que é o tema que o pessoal mais está falando, né? Uhum. E a descarbonização é uma parte do assunto da sustentabilidade, mas como o próprio nome já diz, né? Sustentabilidade é se sustentar, né? Então, fazer com que os negócios eles sejam sustentáveis no que ele consome, né? Do que ele consome de quem? Do meio ambiente. Então, nós temos recursos renováveis e temos recursos não renováveis. E aí o nosso grande desafio é saber usar esses recursos sem estourar o planeta, né? Você sabe que tem até o Marco... Não vou lembrar o nome. Mas é um dia que eles falam assim, ó, o recurso que eu tinha para usar em 365 dias, que o planeta tinha para usar em 365 dias, ele acabou em outubro, acabou em setembro. Então, tem uma medição que o pessoal faz, a gente nunca chega até o final do ano, a gente está sempre gastando mais do que deveria. Que é, por exemplo, tudo que a indústria, claro, a gente sempre fala de indústria de grandes volumes, né, grandes operações... mas todo mundo, né? Se eu peguei meu carro e vim até aqui, eu queimei combustível fóssil, né? O pneu ali teve um desgaste, então assim, tudo a gente coopera ali para a emissão de carbono. Exatamente. E essa conversa de descarbonização já tem um tempo que a gente tem falado sobre isso, mas a verdade é que eu lembro, pelo menos na minha época de escola, né? Da professora falando dos gases de efeito estufa, sim, que isso prejudica a camada de ozônio, e aí, né, isso traz toda a desgraceira que a gente está passando agora, né? O Sul chovendo demais, Brasília seco demais, e por aí vai, né? Que é o ESG. O ESG. O ESG é uma sigla que fala sobre ambiente, sustentabilidade e governança. Essa palavra bonita de governança nada mais é do que está ligado a tudo isso que a gente falou, que é você ter o controle, né? Você ter planos, você ter projetos e acompanhar esses consumos. Né? Eu, particularmente, gosto de medir tudo, mato meu marido de raiva, porque eu gosto de ter métrica para tudo lá em casa. Mas isso aí surgiu, o tema de descarbonização, ele já tem tempo que está em pauta, porque é uma coisa que afeta todo mundo, né? E eu acho legal a sustentabilidade, porque a gente está falando não só da gente, né? Mas a gente está falando do outro, né, Sara? E das próximas gerações, né? Sim. E é difícil você, muitas vezes, pensar que você vai ter que fazer um investimento aqui
e é outra pessoa que vai usufruir, né? Mas se a gente pensar que os nossos filhos, isso facilita um pouco. Se a gente pensar que a sociedade está ficando mais velha, que a gente ainda tem uns 40 anos pela frente, e se a gente não cuidar desse meio ambiente, quem vai estar sofrendo com o calor desgraçado lá na frente é a gente, que vai estar com 80 anos. É assim, né? não só o calor, né? Muitas vezes o pessoal fala, mas tá frio, agora tá esfriando, né? Que assim, o problema é que o comportamento, né? Fica imprevisível, né? As chuvas ficam imprevisíveis, né? Claro, derrete. Inclusive, esses dias eu estava vendo que, por exemplo, a Rússia, ela vem aumentando a área de plantio, porque áreas que eram congeladas há muito tempo, que não descongelavam mesmo no verão, estão descongelando. Deus. Então, está aumentando ali. Toda crise traz oportunidade. Exatamente. Aumentou algumas áreas que era impossível se plantar. Mas, assim, isso acaba criando um desequilíbrio, né? Alguns lugares que ficam mais frios, outros ficam mais quentes, ou lugares onde tinham chuva, tinha um ciclo de chuva mais previsível, começa a ficar imprevisível. E é claro, como a gente falou, indústrias, ela são volumes muito grandes, né? Então, para você fabricar qualquer coisa, você se movimenta muito, né? Tudo muito. É tudo muito, né? Você queima, você... Né? A pegada de carbono é bem impactante mesmo. E essa história, né, da pegada de carbono, da descarbonização, ela tomou uma força muito grande em 2015, no Acordo de Paris. Não sei se você já ouviu falar. Eu confesso que eu fiquei mais a par na hora que eu estava me preparando para esse podcast. Mas lá eles definiram, né, que até 2030 eles precisam limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius. Né? O ideal é que chegue a 1,5. Então, os países fizeram um compromisso para atingir essa meta. Então, cada país que assinou o Acordo de Paris se comprometeu a reduzir, né, essa emissão de gás carbônico. E uma coisa interessante é que, falando de Brasil, diferente dos outros países, a questão da matriz energética não é o maior problema, pelo contrário. O Brasil, se tudo der certo, a gente tiver o pessoal cabeça, o Brasil pode ganhar muito com isso, porque ele pode começar a vender crédito de carbono, né? Porque, primeiro que a nossa matriz energética ela já é altamente, né, de fontes renováveis. Sustentável. Você tem noção, a Siemens tem um compromisso global, né, de reduzir as suas emissões, o projeto dela é chegar a net zero até 2030. Ou seja, toda a cadeia, né, de valor da Siemens, ela conseguir neutralizar essa pegada de carbono, seja através de ações próprias. Então, por exemplo, a frota da Siemens só abastece no etanol. A Siemens no Brasil, ela só abastece no etanol, né? Na China, por exemplo, o pessoal eles estão eletrificando os carros. Por quê? Porque a energia deles é muito suja, né? Não tem energia hidrelétrica lá igual tem aqui. Carvão, provavelmente. Então, lá eles estão eletrificando tudo. Aqui no Brasil não tem essa pressa, né? Porque a nossa energia aqui ela é limpa. Então, quando você olha para a meta da Siemens, né, de descarbonização e a pegada de carbono, o Brasil não representa 1% da emissão da Siemens global. Você acredita? É muito pouco. Está no nosso relatório de sustentabilidade que publicou agora em 2024. Que bacana. Tá, e o que é, Sara, a questão do selo Ecotec? Então, o selo Ecotec foi criado pela própria Siemens para dar transparência do quanto os nossos produtos são sustentáveis. Então, você consegue identificar, né? A gente tem alguns tipos de produtos que já têm essa característica, que já tem esse selo. E nele, quando o produto tem esse selo, o produto, ele muitas vezes é 100% já produzido, né, de forma sustentável. Ele também tem uma mistura, né, o plástico dos nossos disjuntores mesmo, eles não são 100% plástico, eles já têm uma porcentagem de biomassa. Que legal. Entendeu? Então, isso faz ser um carbono... Uma parceria da Siemens com a BASF, isso daí. A BASF desenvolveu a pedido da Siemens. E aí, tem umas linhas específicas, né? Não é todo disjuntor nosso que tem essa tecnologia, não. Sim.
mas você consegue olhar, né, nas nossas ferramentas de especificação, qual é o produto que tem o selo Ecotec. Então, as empresas que têm essa iniciativa de sustentabilidade ou Tem projetos, essas metas, né, também. ela pode usar a Siemens para apoiar ela nessa pegada de descarbonização quando ela usa o produto. Então, o cara da manutenção que está passando raiva com o disjuntor Xing Ling, chama o cara da sustentabilidade e fala assim, ó, eu quero usar esse aqui, porque ele tem o selo Ecotec, vai ajudar no projeto de vocês de pegada de carbono. Você resolve o problema do disjuntor que fica, né, dando trabalho. E não é só e disjuntor. ajuda o pessoal da sustentabilidade, né? Sim, hoje a gente tem na linha adesivo, na linha Simatic, né? Então, tem vários produtos aí que pode agregar e ajudar nessas métricas, nas metas, né, das indústrias. A galera que não sabe o que é Simatic, gente, Simatic é a nossa linha de automação, tá? É a linha que eu promovo, por favor, né? Me ajudem aí a promover esse produto sustentável. E essa jornada de descarbonização, ela tem 3 fases, tá? A primeira fase é olhar para dentro. Então, a primeira fase de descarbonização é o que tem dentro do meu processo, da minha operação, que eu consigo reduzir o carbono, né? Mas para isso eu tenho que medir. Para isso tem que medir. Não tem jeito. E aí tem o que o pessoal faz é um inventário de emissão de gases de efeito estufa. Então, tem algumas empresas que ajudam a fazer isso. O Senai, eu sei que ele tem uma iniciativa, né? Eles têm a jornada de descarbonização, então ajuda o pessoal a fazer esse inventário. Eu sei que o pessoal da Comerc tem uma iniciativa legal também nesse sentido. A Comerc tem. E eles têm uma parceria com uma empresa que ela faz esse levantamento baseado no balancete da empresa. Caramba. Porque provavelmente ela verifica tudo, onde que gasta o dinheiro, os custos, né? E aí usam uma inteligência artificial para fazer esse inventário, que acho que é o maior desafio, né? É saber quanto você gasta para saber o que você pode, né, fazer para diminuir. Então, eles falam que é o escopo 1, 2 e 3, né? Aí o escopo 2... Então, o escopo 1 é diretamente as operações. O escopo 2, vou ter que colar. Olha, cola, a gente corta. A gente corta aqui, porque essa informação é importante. Aí você me ajuda, moça. Vou lembrar de cabeça. Isso, agora eu lembrei. É isso. Então, vamos lá. Então, nessa jornada da descarbonização, nós temos aí o Senai, que faz esse trabalho, né? Eu vi que a Comerc também tem um trabalho muito legal nesse sentido. E aí, ela se divide em 3 escopos, né? O escopo 1, que são as emissões diretas, então, tudo que é voltado para a sua operação. E aí, você trabalha em cima disso. O escopo 2 é a parte de energia, né? Então, avaliar toda a energia que você consome e fazer redução nisso. E o escopo 3 são as emissões indiretas. E aí entra toda a sua cadeia de valor. Então, quem fornece para você? Então, por exemplo, o cara que tem a caldeira de biomassa, ele já é mais sustentável do que um cara que tem uma caldeira a óleo, caldeira a gás. Porém, ele tem caminhões que levam a biomassa. Sim. Então, ele tem uma pegada de carbono nesse processo, né? Da mesma forma, a Siemens, as nossas viagens, por exemplo, de avião, elas emitem, né? Elas têm essa emissão. Então, hoje, quando a gente entra na nossa ferramenta para comprar passagem, eu tenho a opção de passagens normais e tenho passagens com uma redução na emissão de carbono. Então, eu consigo ver quanto que eu economizo se eu escolher por esse voo. Entendi. Até para alugar carro, né? Você pode Você ticar também lá tem essa informação. que você quer. Exatamente. Então, hoje isso é uma coisa simples, né? Que as pessoas olham e falam, ok. Mas a tendência, né, é que isso também se transforme num valor. E as pessoas precisam começar a comprar créditos de carbono, a fazer essa compensação, porque ele começa a ser uma exigência dos governos, né? Eu sei que tem até linhas de crédito, tem bancos que oferecem linhas de crédito diferenciada para as indústrias e empresas que têm um projeto, um plano de sustentabilidade em implantação ou implantado, né? Tem uma empresa que chama Fujitsu, que é a mesma que fabrica os ar-condicionados. Sim. Eles encomendaram uma pesquisa, e aí eles pesquisaram em 9 países, foram 1.800, né, empresários, né, 1.800 indústrias,
para saber como que era a visão desse pessoal em relação à sustentabilidade. Né? Mais de 50% desse pessoal não tinham um plano, né? Então não estavam olhando para isso ainda. Alguns tinham o plano, mas nada em execução. Então você vê que ainda é um negócio recente, mas que com o passar do tempo ele vai começar a virar uma commodity. O cuidado que a gente tem que ter é não querer só comprar o crédito de carbono para compensar o que eu estou emitindo. A ideia da sustentabilidade é que a gente olhe para dentro de casa, né? A gente, como pessoa física, né? E as pessoas, essa turma mais nova, essa geração mais nova é preocupada bastante com o meio ambiente, então eles olham se a empresa tem, né, um selo de sustentabilidade, se ela tem ações para isso. Então, isso vai virando valor. O pessoal do mercado de investimentos, quando eles vão ler lá o relatório das empresas, né, eles olham o que essa empresa está fazendo em questões de sustentabilidade e isso impacta no valuation lá das ações, né? Então, quem está entrando nesse meio, você que atende os grandes, né, vai chegar um momento em que eles vão resolver o escopo 1, resolver o escopo 2. Aí eles vão olhar para você e saber o que você está fazendo de sustentabilidade, porque isso impacta o negócio deles em pegada de carbono. Então, E como é que provavelmente o pessoal vai ser, de certa forma, claro, né, eu acho que a longo prazo tem um baita problema, mas a curto, médio prazo, como é que o pessoal vai ser punido? Por exemplo, eu tenho uma indústria lá, e aí, como é que... Deus dará. Deus dará, né? Vou queimar pneu numa caldeira aqui. Não acredito que isso vai acontecer aqui daqui 2, 3 anos, mas em menos de 10 anos o pessoal vai começar a sentir essa pressão de você ter a sustentabilidade como um pilar do seu negócio. Você acha que isso vai partir dos clientes? Acredito que dos clientes, porque os maiores eles já estão olhando para isso, né? As indústrias maiores elas já estão olhando e elas começam a cobrar das menores. Então, o pessoal da Comerc muitas vezes recebem pessoas procurando eles, isso já acontece, hein? Não, sim, eu tive um bate-papo com o pessoal da Comerc. Eles chegam na Comerc e falam assim, olha, eu preciso fazer o meu inventário de emissão de gás carbônico porque o meu cliente está exigindo isso de mim. Sim. Então, um caminho é esse, então tem indústria... Tô com energia. Você quer que desligue o ar? Talvez. Tá. Alguma coisa também... Como é que faz um trabalho bacana de eficiência energética, né? Nossa, gente. Como é que comprou a Gestal, por isso nossa relação. Porque eu tenho relação com a Gestal há muitos anos, né? Aí a Comerc foi lá e comprou a Gestal. Eu não e aí o pessoal... Não sabia sim, porque aí ficou mais difícil de comprar ficou o conversor da Gestal. Ficou mais difícil mesmo. Até nosso relacionamento deu meio abalado, mas a gente vai... Marquei uma reunião com o pessoal lá. Aí o pessoal da Gestal entrou em contato, apresentar a pessoa da Comerc e tal. Tem um cara lá que trabalhava na Siemens. Na Comerc? Ele cuida dessa parte de projetos de eficiência energética. Eu falei com um cara esses tempos, não lembro o nome dele. Cabeção lá. Tá, volta aí. Então, a Comerc, ela tem esse serviço de consultoria, né? E muitas vezes, quem chega para ela querendo o inventário de emissão é porque o cliente dele exigiu, porque o cliente dele já está indo para o escopo 3, né? Que são as emissões indiretas. Então, uma forma é essa, os grandes vão atrás dos pequenos, e a outra é pela regulação mesmo, né? Então, o pessoal aí, os políticos, eles já têm algumas PLs em andamento para ter mais controle ou ter mais projetos, né, voltados para isso. Então, a médio prazo, o que deve acontecer é você que não faz a compensação de carbono, você vai ter que fazer isso de alguma forma para você ter autorização para produzir. Então, isso no médio prazo, isso vai acontecer. Hoje, né, já tem, por exemplo, qualquer negócio, ele precisa ter um laudo ambiental. Isso já existe, né? Por exemplo, se você não tiver licença ambiental, você não consegue tirar alvará. Exatamente. Então, e o pessoal da licença ambiental vê desde acessibilidade, por exemplo, você não tem acessibilidade, seu projeto não aprova, você não consegue alvará. Então, se você não consegue alvará, você não consegue funcionar.
Então, provavelmente, né, Caminho com a pressão serviço. dos governos, isso vai dificultar até alvará, por exemplo. Então, o cara que quer queimar pneu na caldeira Eu vou falar, vai quanto perder. de gás carbônico isso aqui produz? Tanto, não. O máximo que você pode produzir é tanto. Exatamente. Então, rever aí como é que vai ser o seu processo, porque senão você É, não vai abrir as é portas. uma auditoria, né? Assim mesmo como o Ministério do Trabalho não audita, né, por exemplo, segurança, né? Até esses tempos estava conversando com o pessoal do Ministério do Trabalho, o pessoal fala, não, questão da segurança da máquina. Eu falo, não, mas a gente não se preocupa com a segurança da máquina. A gente se preocupa com a segurança da pessoa. Pessoas. A máquina é uma coisa que está agregando a segurança da pessoa. Né? Então, assim como eles fazem esse trabalho, vai ter o Ministério Ambiental, vai auditar, vai interromper o alvará, vai dificultar financiamento, provavelmente vai começar a fechar o cerco dessa forma. É isso. No médio prazo é isso que vai acontecer. Inclusive, né, Mato Grosso do Sul tem uma meta de carbono neutro até 2030. Então, isso é uma preocupação muito grande para o nosso estado, né? Para quem atua aqui, né? Sim. Vai bater na porta, né? Vai Sim. bater na porta de todo E mundo. aqui vai ser tá próximo, né? Sim. Aqui tá próximo. Apesar que as usinas conseguem... Hoje, por conta das caldeiras usarem o bagaço da cana, Biomassa. a biomassa, eles conseguem fazer essa compensação. Hoje, as usinas hoje fica quase no 0 a 0. E o restante... agora, para a gente, né, finalizar esse assunto, o que de tecnologia a gente tem para auxiliar, né, essa parte de sustentabilidade, de emissão de carbono, de ESG, né? Não só lá comprar o disjuntor da Siemens feito de biomassa, né? Que é o 3BA e o 3WA. O que eu posso fazer mais e o que tem de tecnologia para me implementar na Aí a gente indústria? pede o pessoal ligar para a ESG, né? E ajudar eles a trazer esses projetos, né? Porque você precisa olhar para o processo, entender onde você está tendo essas emissões, para você trazer as melhorias. Então, muitas vezes, sim, às vezes você consegue fazer isso com uma redução no consumo de energia. Então, vai lá. A eficiência está colada com isso. A maturidade da sustentabilidade ela é intimamente ligada com a maturidade digital das empresas, porque você precisa dos dados, primeiro passo, né? Tenho as informações. Opa, quem é o grande vilão? Assim como a gente começa com a gestão de energia e a gente mede para saber, opa, onde eu consumo mais? Às vezes a gente olha o motor e fala, nossa, esse motor aqui gasta muito. A hora que você vai medir, não gasta nada, o pobre coitado, né? Então, é a mesma coisa, é entender o nosso processo para saber onde que você emite mais. E aí, sim, aí você tem, falando de Siemens, né, nós temos todo o sistema de supervisão que você pode usar para você ter essa visibilidade e melhorar a eficiência operacional. Mas tudo que você tem de componente vai te ajudar. A gente tem uma ferramenta que chama SeaGreen, né, que ajuda você a fazer essa análise de pegada de carbono. Mas uma coisa legal que tem na Siemens nós temos o nosso time de sustentabilidade e esse time está aberto para conversar com o time de sustentabilidade dos demais para falar assim, olha o que a gente está fazendo aqui na Siemens, vê se tem alguma coisa que se aplica para você. Então, Você está ligado ao pessoal da Energy, não? Não, da Siemens Brasil mesmo, digital, né? Então, apesar que a estrutura de sustentabilidade é única, então ela acaba atendendo as duas áreas, mas eles estão aqui para essas conversas, sabe? Então, tem um cliente que está interessado, não sabe como começar, quer saber o que a Siemens fez. Nosso prédio de Jundiaí, ele é todo inteligente, ele identifica se não tem pessoas na sala, ele já diminui o ar, ele já apaga as luzes. Então, tudo isso são iniciativas para você reduzir. E aí eu queria mencionar um episódio interessante. Minha sogra é uma pessoa fantástica, e ela gosta muito de servir. E uma vez a gente estava na casa dela, minha mãe foi comigo, né? E aí minha sogra falou assim, deixa aí, Maria, pode deixar que eu vou lavar de todo mundo. E a minha mãe falou assim, não, eu vou lavar o meu porque pelo menos eu faço a minha parte. Né? E se todo mundo fizesse a parte dele, de repente a minha sogra gastaria menos tempo na cozinha e mais tempo com a gente na sala. Né? Então, na sustentabilidade, nesse assunto de sustentabilidade, o conceito é o mesmo, né? Não é só, vou reduzir a pegada de carbono porque o governo está me exigindo, eu vou colocar a máquina mais segura porque senão eu vou preso. Esse não é o pensamento, né? O pensamento eu vou cuidar do ambiente porque ele me serve, né? Eu vou cuidar da minha máquina porque eu quero que a pessoa volte para a casa dela. Exatamente. Esse é o valor que a gente tem que ter
E aí cada um, né, assumir para si a responsabilidade de cuidar melhor do meio ambiente. E aí, quando isso for um valor para a gente leva isso também para dentro da indústria, facilita demais para enxergar os projetos, né? Porque aí a gente está pensando no bem comum. Então, esse é o recado que tem que ficar. São pessoas, né? As pessoas que vão fazer esse projeto fazer sentido. Mas é um assunto assim que a gente precisa olhar com mais carinho, né? A ideia é que seja pelo amor, mas se não for pelo amor, vai pela dor, igual foi a segurança de máquina. Exatamente. Pô, gente, eu acho que o assunto foi bem bacana, aprendi bastante. Mais uma vez, muito obrigado. Né? Nossa, obrigada, Alexandre. As portas estão sempre abertas aí, né? Quando estiverem na região. Mato Grosso do Sul é bom demais. Eu venho sempre. Venha. Então, pô, gente, obrigado mais uma vez. Se inscrevam nas redes sociais, né? No nosso Instagram, no YouTube. Dá um like. Compartilha. Manda para alguém que... Curte. Mande para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Né? E até a próxima, gente. Obrigado. Até a próxima, gente.